Muito bem. Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião do nosso NEPGCL, em parceria com o Espiritismo.net. Prosseguimos no capítulo 14 de João, que faz parte do Sermão do Cenáculo, que é o nosso objetivo desse ano, né? E hoje, na terceira semana desse capítulo 14, que fala, que leva, né, o título de Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente já caminhou um pouquinho, né, só um pouquinho. A gente parou no versículo que diz que ele fala, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso foi o que a gente viu na última reunião. E a gente prossegue, eu vou ler só um pedacinho aqui, para a gente se situar aí no que a gente vai ver daqui para frente, né? Se me conheceis, primeiro ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conheceis, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o contemplais. Filipe lhe diz, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos é suficiente. E Jesus responde para ele, Filipe, por tanto tempo estou convosco e não me conheceis? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não falo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim realiza suas obras. Crede em mim, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então tá. Então, primeiro ali que a gente precisa ver, o sétimo, né? Se me conheceis, conhecereis também ao meu Pai. Desde agora o conheceis e o contemplais. Só fazendo uma recordação aqui, que a gente está seguindo o livro do Cláudio Fajardo, né, o Sermão Profético de Cláudio Fajardo, e que tem reflexões maravilhosas, a gente traz as reflexões do livro para cá, né? Então, mais uma vez, aí o nosso agradecimento ao trabalho maravilhoso que ele fez, que está propiciando aqui o nosso estudo, tá? Então, começamos aqui, como a gente usa aqui a tradução do Haroldo, ele às vezes apresenta uma tradução um pouquinho diferente, né? Algumas coisinhas, mas não quer dizer que seja distante, né? Só alguns verbos, algumas coisinhas que ele usa diferente, mas que no fundo o sentido é o mesmo, né? Quando ele muda muito, como ele falou lá no crer em mim, lembra que a gente começou a semana, acho que foi a semana passada, né? Aí ele faz o comentário e coloca porque a tradução está tão diferente, né? Mas vamos ver aqui, ó. Se me conhecesseis, conheceríeis também meu Pai. É um pouco diferente do que está aqui, ó. Aqui ele fala, se me conheceis, conhecereis também meu Pai. Então, aqui ele fala, se você realmente me conhecesse, né, você conheceria também o Pai. No fundo, é assim, o mesmo sentido, né? Mas aqui ele ressalta que está faltando um pouco mais de entendimento, né? Se me conhecesse, né? Então, os discípulos conheciam Jesus, já estavam com ele, segundo atesta João, por aproximadamente 3 anos. Dessa forma, quando o Senhor diz, se me conhecesseis, afirmando que eles não o conheciam, não se referia a uma pessoa, e sim ao Cristo, que nele já era pleno. A necessidade do autoconhecimento é hoje incontestável para aquele que pretende realizar sua transformação moral. Só deste modo conhecemos o eu profundo que é Deus em nós. Se me conhecesseis, conheceríeis também meu Pai. Ou seja, só sabendo do Cristo interno que habita em nossa intimidade,
isto é, exteriorizando-o, é que realmente conheceremos Deus numa dimensão maior. Pois quando Jesus diz meu Pai, está se referindo a Deus no modo como ele entende, numa compreensão superior que hoje, por sufocarmos toda a manifestação crística em nós, ainda não percebemos. Então, alguém quer comentar alguma coisa com relação a isso aqui? Na verdade, há um tempo atrás, a gente comentou a questão do significado, né, que muitas vezes ele trazia, na questão do filho do homem, filho de Deus, né? Quando ele falava em filho do homem, a gente comentou que ele queria deixar claro a condição da natureza humana dele, né? E quando a gente vê ele falando filho de Deus, né? A gente tem que pensar, a gente já comentou isso, eu só relembrar aqui um pouquinho por alto, né? Que a gente comentou que o filho traz os traços do pai, né? A gente comentou que às vezes a gente vê uma criança e fala, nossa, tá retratado aí o pai, né? Tá mais claro do que impossível que é filho de fulano de tal, né? E Jesus, sendo filho de Deus, ele é aquele filho que trouxe todos os atributos de Deus para nós aqui encarnados, da forma mais evidente, da forma mais clara, mais explícita possível, né? Foi a que trouxe a imagem de Deus para nós da forma mais real possível que a gente pudesse imaginar, né? Então, por isso que ele traz essa questão. Se você me conhecesse realmente, você estaria enxergando o Pai. E quantas vezes ele fala, né? Eu e o Pai somos. Porque existia uma sintonia perfeita, né? Entre ele e o Pai. Por isso que ele podia dizer isso, né? Eu e o Pai somos um. Não que realmente ele fosse Deus, como alguns segmentos religiosos até hoje consideram, né? Mas que existia uma perfeita conexão entre ele e o Pai. Então, é isso que a gente percebe aqui, né? Então, olha, se me conheceis, conhecereis também o meu Pai. Eu coloquei aqui a tradução do Haroldo para a gente lembrar, né, que está um pouquinho diferente, mas que o que ele coloca é bem relevante, né? Agora, vós o conheceis, já o vistes. Porque Haroldo fala aqui, desde agora o conheceis e o contemplais. E o Cláudio coloca, agora vós o conheceis, já o vistes. Quer dizer, vocês convivem comigo, vocês já conhecem o Pai, porque conhecem tudo que eu pude mostrar do Pai para vocês, né? Então, Deus se revela por meio de suas leis e também pelas próprias criaturas. Todos nós, em maior ou menor escala, revelamos Deus em nossos relacionamentos. Evoluir é se capacitar a ser uma imagem do Criador de forma mais pura. Jesus é aquele que, em nosso orbe, com maior perfeição, foi a expressão de Deus, a tal ponto de, muitas vezes, ter sido por ele confundido. E aí, pessoal, algum comentário? Sem comentários? Prosseguimos mais um pouquinho? Vamos lá, então. E na sequência, o Felipe fala para ele: mostra-nos o Pai, isso nos é suficiente. Como assim mostra-nos o Pai? Né? Ele acabou de falar que, olhando para ele, a gente podia visualizar tudo o que nós conseguimos a respeito do Pai, né? Então, veja, Felipe lhe diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Apesar da profundidade das palavras de Jesus e de sua intimidade com os discípulos,
eles não têm total compreensão daquilo que o mestre lhes falava. Eles iam ter essa compreensão um pouco mais para frente, né? Jesus os educa, preparando cada um, como faz com todos nós, para que cada um, por si mesmo, possa realizar sua comunhão com Deus. E dessa forma, ver Deus, né? Entretanto, Felipe quer algo mais imediato. Mostra-nos o Pai, que é coisa mais real, né? E aí vem uma colocação interessante com relação à história, né, dos hebreus. Então, para os hebreus, Abraão e Moisés eram os maiores e mais respeitáveis homens que já tinham existido. Eles tinham, segundo os livros de sua lei, não só visto Deus, como tido dele revelações diretas. A gente precisa lembrar que o Espiritismo nos esclarece, né, que eles entendiam que eles estavam ouvindo Deus, né, vendo Deus, mas a gente sabe que não era isso, a gente sabe que era ou Jesus, ou algum emissário, né, algum missionário aí, que se algum espírito elevado, em comunhão com Cristo, que vinha para poder conduzir a humanidade no sentido da elevação nossa, né? Da nossa elevação. Naquele ambiente de enorme espiritualidade, estavam todos maravilhados com as palavras daquele que era, a partir de então, o maior para eles. A partir de então, né, que ele fala aqui, Jesus era, naquele momento, o maior para eles, né? Assim, Felipe não perde tempo. Ele enxerga a possibilidade de ver Deus fisicamente. Se Abraão e Moisés puderam ver, então que Jesus pudesse mostrar também para eles, né? Como assim? É um estado de imaturidade da criatura, pois Deus é espírito, segundo o ensinamento do próprio Jesus. Porém, nesse estado, esperamos que alguém faça por nós, ou seja, que alguém revele para nós, de fora para dentro, o que só a nós mesmos cabe fazer de dentro para fora, de uma forma definitiva. O Senhor nos trouxe, ontem como ainda hoje, a oportunidade de nos educarmos como ser espiritual. Cabe a cada um de nós optarmos pelo imperecível ou pelo transitório. Quer dizer, quando ele falou lá atrás, no outro slide lá, que nós temos o nosso Cristo interno aqui, né? Nós temos a centelha divina dentro de nós. Essa centelha divina, conforme a evolução, conforme o patamar evolutivo de cada um, tem ali, ou é uma chaminha muito apagadinha, muito pequenininha, à medida que a gente vai crescendo, essa chamazinha vai se expandindo dentro de nós, né? E nós podemos exteriorizar essa centelha divina à medida que a gente vai tendo condição para isso, para que a gente vai, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai exteriorizando cada vez mais nas nossas ações, nas nossas decisões, no nosso dia a dia, né? Então, quando Jesus fala a questão que a gente viu até a semana passada, né? Vou preparar-vos um lugar, lembra? Que a gente falou, não é um lugar, um ponto, um lugar fixo, não. Esse lugar é uma condição espiritual, lembra que a gente comentou? Não é isso? Então, Jesus está nos ajudando desde há bilhões de anos atrás, né? A que essa centelhazinha divina que a gente tem dentro de nós vá se expandindo cada vez mais, para que a gente possa, como ele, também exteriorizar os atributos divinos, né? Que ele pode exteriorizar. Então, na verdade, é sobre isso que está sendo falado aqui, né? E isso nos basta, ele fala, né? Ele, no contexto em que vivia, tinha por desejo máximo ver o pai. Era natural que assim fosse. Muito tempo se passou e nós, além de estudarmos as lições do Meigo Rabi, apoiados numa nova mentalidade, temos a própria doutrina espírita a elucidar pontos que ficaram subentendidos nos ensinamentos do Nazareno. Entretanto,
será que intimamente mudamos? O que nos basta nos dias de hoje? Qual o móvel dos nossos desejos? Passo importante pensarmos a respeito, pois se somos reconhecidos pelos frutos que damos à vida, os anseios de que somos portadores é que definem não só a qualidade, mas também a intensidade dos mesmos. Desse modo, ouçamos o filho de Betsaida e pensemos, isso nos basta. E aí, crianças? Quero ouvir vocês aí, algum comentário? Se não, só eu falo aqui. Ninguém se atreve? Deixa eu me atrever aqui. É muito interessante essa pergunta, né? Será que intimamente mudamos? É um esforço tão grande para a nossa mudança, né, Val? A gente se vê tantas vezes, isso mais nos nossos próprios pensamentos, sabe, Val? Porque quando a gente está num diálogo, né? A gente vai raciocinando, a gente vai pensando, a gente vai elaborando, né? Mas, em compensação, quando a gente está só, e às vezes né, a cabeça pensa, de repente, até aquilo que a gente não quer, né? E nem que a gente quereria ainda pensar, ou quereria ainda imaginar, né? Eu fiquei meio impactada com essa pergunta. Entretanto, será que intimamente mudamos? Eu acho que já mudamos muito, né? Mas ainda falta tanto, né, Val? O que você acha? Eu acho, como você falou, que a gente já mudou muito, sim, porque a gente não pode também se considerar só nessa existência, né? A gente está na nossa melhor versão, né? A gente está na nossa Sim, melhor versão, não é? Então, acredito que sim, que a gente já tenha mudado muito, né? Porque tantas coisas que há poucos séculos, pouco tempo, relativamente, né, comparado com a eternidade, né, pouco tempo atrás, nós considerávamos tanto, a gente já comentou isso, né? Tantas coisas que a gente considerava normal, né? Que hoje a gente não aceita mais de forma alguma, né? Hoje a gente não aceita diversas coisas que há alguns séculos atrás era ninguém questionava, era normal, todo mundo aceitava, né? Então, assim, pensando dessa forma, pensando no trajeto da humanidade, né? Não pensando só individualmente, mas não pensando na humanidade, eu acho que a gente já cresceu bastante. É óbvio que falta muito, como você falou, né? Mas a gente já cresceu, sim. E é o que tanta gente fala aí também, né? Que a gente escuta tanto hoje, nos dias de hoje, né? Ah, o mundo não tem mais jeito, né? Todo mundo está perdido, não tem mais jeito. Essa coisa de transição aí, né? Não tem mais jeito, está cada vez pior. O mundo não está cada vez pior. O mundo está cada vez melhor. Né? Exatamente por essas coisas que a gente acabou de falar. O mundo tá melhor, sim, se melhora a cada dia, tem muita coisa muito boa acontecendo, né? Tantas vezes a maior divulgação é com relação às coisas ruins, né? O público maior é para as desgraças, né? Para os crimes e tal, mas tem muita coisa acontecendo, muito, 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 muito boa, né? Então, eu acredito que a gente já mudou muito. Temos muito a mudar ainda, mas já mudamos muito. Já mudamos muito. Então vamos prosseguir mais um bocadinho, vai. Jesus lhe diz: Felipe, Fatiminha, você quer falar alguma coisa? Fala, querida. Quero, desculpa.
É, Não tem problema. eu ia dizer que a minha avó já dizia que o mundo não tinha jeito, há 50 anos atrás. E outra coisa, a gente que convive com essa garotada mais jovem, a gente vê que o mundo mudou muito. Assim. É só comparar a nossa juventude com eles agora. E não estou falando de questão de internet, não falando isso não. Estou falando coisas que a gente escutava das pessoas mais velhas e tal, e a gente ficava calada, coisas de preconceito, coisas assim, e que hoje não, hoje eles vão, ensinam aos mais velhos, não é assim. Então são pequenas coisas que você vê que o mundo está diferente, e sim, e está melhor. É essa garotada nova que às vezes chega pra gente, não, não se fala mais assim, não, agora tem isso aqui, agora faz assim, agora você tem direito a isso. Então, não sei, mas para mim, eu sempre acreditei que o mundo está melhor. Mas, e vendo essa garotada, o que eles pensam do futuro, e me comparando com a idade deles quando eu era mais nova, eu vejo que está bem melhor. Não tem essa coisa na minha cabeça, não. Acho que está melhor mesmo. É isso aí, garota. É isso aí mesmo. Muito bom seu comentário. Prosseguindo então, gente. Jesus lhe diz: Filipe, por tanto tempo estou convosco e não me conheceis? Quem me vê, vê o Pai. Como tu, como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então é até o que a gente já comentou, né? Como que ele deixa claro o que ele já tinha falado, na verdade, né? Ele falou: se me conheceis, conheceis também o Pai, né? Ou seja, eu estou aqui mostrando o que eu posso, o que eu consigo do Pai. Então, vocês olhando para mim, vocês estão vendo os atributos divinos, né? E o Felipe faz aquela pergunta, né? E ele, então, isso aqui ele vem meio que reforçar o que ele já tinha dito, né? Mas vamos ler aqui, ó. Jesus lhe diz: há tanto tempo estou convosco. E esse há tanto tempo, né? A gente pode até pensar o seguinte, né? Há tanto tempo estou convosco. Então, será que ele estava só se referindo aos 3 anos que estava com ele? Porque ele está conosco há 4 bilhões e meio de anos, né? Então, tudo que a gente tem, tudo que a gente é, tudo que, né, tudo que somos, nós devemos a ele, né? Então, é interessante essa questão, né? Há tanto tempo estou convosco, né? Mas vamos ver o que o Fajardo fala para a gente aqui. Jesus é o mestre por excelência. Tudo ensinava a seus discípulos, sem, no entanto, exigir deles o que ainda não podiam dar. E isso acontece até hoje, né? A gente sempre fala, né? A gente nunca recebe de Jesus um fardo que a gente não consiga carregar. Se ele te deu alguma dificuldade, se você está com dificuldade, se esforce, porque se ele te ofereceu é porque ele confia em você e sabe que você consegue, né? Compreendia a todos, enxergando-os não só em seu momento atual, como via a possibilidade de cada um como seres pré-existentes e imortais. Quando fala isso, eu sempre me lembro do nosso querido Públio Lentulus, né? Quando ele vê ali o senador, eu sempre falo, ele não estava enxergando o Públio Lentulus, né? Ele estava enxergando já o Emmanuel, que a gente conhece até hoje, né? Então, quando ele olha para a gente, ele vê toda a nossa capacidade que está ali embutida, que está ali latente ainda, que a gente vai ter condição de exteriorizar isso mais para frente, né? Dessa forma, por compreender, não condenava, sabendo dosar justiça e misericórdia com perfeito equilíbrio. Ups. Entende o Senhor que Filipe, apesar de seus belos propósitos, não tinha compreendido a essência do seu ensinamento. Assim, se faz mais claro dizendo, ou seja, ele vai esclarecer o que ele já tinha falado, né? Há tanto tempo estou convosco, mostrando a ele que por vivenciar o que o Pai havia programado, por manifestar-se em plena harmonia com a lei, estava fazendo todos compreenderem de onde vinha, qual o seu propósito. Era Deus se tornando visível pela simples ação do bem.
É interessante, é lindo isso, né? Deus se fazendo visível pela simples ação do bem. Então, para a gente se sentir assim, um pouco mais acolhidos, talvez, não sei, né? A gente tem que lembrar, cada vez que a gente vê uma coisa muito boa acontecendo, que é Deus estando visível naquela ação maravilhosa que a gente está vendo, né? Então, quando existe qualquer atitude no bem, com relação às pessoas, com relação aos animais, com relação à natureza, com relação aos ensinos, aos esclarecimentos, a toda ação que a gente vê no bem, a gente sabe que é o propósito de Deus para nós. É o propósito de Deus para nós. Então, que a gente possa lembrar disso, né? Há tanto tempo estou convosco. Bonitinho, né? Que lindinho. E tu não me conheces, Felipe. Então, veja, teofania é a manifestação de Deus em algum lugar, acontecimento ou pessoa. Nos textos do Antigo Testamento, vemos várias vezes a manifestação de algum espírito guia, veja, algum espírito guia sendo confundida com a presença do próprio Criador, que é o caso de Moisés, de Abraão, de todos os profetas do Antigo Testamento, né? Era comum, desta forma, que entre os discípulos de Jesus, todos os judeus se esperassem também ver Deus face a face. Afinal, estava nos textos antigos deles, né? Todavia, como a missão maior de Jesus era a de educador, ele esclarece aos seus de tal modo que eles pudessem compreender. Tu não me conheces, Felipe, como se dissesse, há tanto tempo tenho mostrado as questões essenciais da vida e como fazer para que sua visão se capacite a ver o invisível e queres justamente ver o que qualquer um pode enxergar? Qualquer um pode enxergar. Ai, que coisa mais linda, gente. O Livro dos Espíritos, na questão número 11, nos diz que é pela perfeição que conseguiremos ver e compreender Deus, que é o que a gente estava falando, lembra? A gente tem a centelha divina, à medida que a gente vai evoluindo, essa centelha vai crescendo dentro de nós, né? E vamos chegar no momento que está aí na questão número 11, da perfeição, que a gente vai conseguir compreender Deus muito melhor do que a gente consegue hoje, né? Jesus, que já dissera ser o caminho, estava justamente ensinando aos seus que cada qual tinha que, seguindo seus passos, carregando a cruz oriunda da própria negligência para com os princípios que regem o cosmos, atingir a perfeição e, consequentemente, a faculdade de ver Deus. Olha aqui ele mostrando o caminho, olha aqui ele preparando o lugar, né, que a gente já viu na semana passada. Vou preparar-vos o lugar, a gente não falou que era dar condições para que a gente conquiste esse lugar? Lembra que a gente falou isso? É isso que ele está fazendo aqui, né, olha. Vou ler de novo. Jesus, que já dissera ser o caminho, estava justamente ensinando aos seus que cada qual tinha que, seguindo os seus passos, ou seja, todas as condições que ele dá para a gente crescer, né? Carregando a cruz oriunda da própria negligência. Ou seja, a gente só tem essas cruzes porque a gente já se equivocou, né? Foi a nossa negligência anterior, né? Para com os princípios que regem o cosmos, ou seja, nossas atitudes que nós fomos contra a vontade divina para o nosso caminhar. Atingir a perfeição, seguindo tudo isso, nós vamos atingir a perfeição e, consequentemente, a faculdade de ver Deus, de sentir Deus, de compreender Deus melhor. Os discípulos estavam diante da maior teofania de todos os tempos, vendo Deus ali,
no nosso meigo nazareno, como ele fala aqui. Ninguém, como o meigo nazareno, tinha personificado tanto a lei em seus mínimos detalhes. Entretanto, eles ainda não compreendiam isso. Queriam ver o que os olhos físicos não podem, que os olhos físicos podem perceber, o que é muito pouco. O que os olhos físicos podem perceber é muito pouco. Como o Arthur, que usa muito essa frase nas palestras dele, né? Que a gente só pode ver o que está morto ou o que vai morrer, né? A gente, com os olhos físicos, né? A gente só consegue ver o que está morto ou o que vai morrer. Agora, com os olhos espirituais, a gente consegue enxergar muito mais. E aí, crianças? Tudo em paz aí? Seguindo mais um bocadinho. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, ele novamente vai, né, falar. É o perfeito ajustamento da criatura ao Criador. Não que fossem a mesma pessoa, né? Como muitos segmentos aí acreditam. Porém, uma harmonização pela assimilação e vivência dos seus princípios. Todos somos filhos de Deus, mas quando atingimos esse estado de conexão integral com o Eterno, é como se, por mérito próprio, nos fizéssemos filhos dele. Porque o filho reflete os atributos do pai. Né? Então, todos somos filhos dele. E e o João também fala, né, no primeiro capítulo, né, a coisa linda aqui, lá, deixa eu pôr aqui, deixa eu até abrir aqui. Ai, meu Deus. Aqui, no primeiro capítulo de João, né, no prólogo, nos versículos 11 e 12, né? A partir do 10 eu vou ler, olha. Estava no mundo, ele se referindo a Jesus, né? Estava no mundo e o mundo por meio dele foi feito, e o mundo não o conheceu. O mundo por meio dele foi feito, a gente vê que sabe que ele é o co-criador da terra, né? Veio para as suas próprias coisas, mas os seus não o acolheram. Mas a todos que o receberam, olha só, mas a todos que o receberam, deu-lhes aos que creem no seu nome o poder de se tornarem filhos de Deus. Isso é fantástico, né? E muitos podem questionar, mas como assim? Não somos todos filhos de Deus? Somos todos filhos de Deus, né? Mas aos que creem no Cristo, aos que seguem as suas orientações, os seus ensinos, né? Ele fala aos que creem o poder de se tornarem filhos de Deus, ou seja, o poder de se tornar um espírito que possa refletir, né, perfeitamente, ou de forma mais adequada, todos os atributos de Deus, né? É lindo isso, gente. Um pai pode ter vários filhos. Entretanto, se um deles faz a mesma opção do pai, passando a se identificar mais com ele, o pai continua sendo pai de todos. Porém, aquele que se identificou mais com ele se faz um filho num grau maior de afinidade, a ponto de podermos dizer tal pai, tal filho. Quem vê o filho, vê o pai. Né? Não é bonitinho isso, gente? Deus é o pai de toda a criação. Entretanto, quando conscientes, aceitamos essa paternidade no sentido de cumprir seus mandamentos, nos tornamos unos com ele, podendo até dizer tal pai, tal filho. Ou ainda, quem vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai, né? Ele fala para Tomé, né? Jesus disse,
o reino de Deus está entre vós. Em outro momento, lembrando os textos das Escrituras, assim se expressou: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Dessa forma, quis ele que entendêssemos que a busca por Deus não deve ser uma atitude simplesmente exterior, mas no sentido de buscá-lo em algo ou em alguém. E sim uma introspecção ou uma interiorização, de tal forma que pudéssemos identificar em nós os componentes divinos que, se devidamente exteriorizados, nos capacitariam àquele estado d'alma qualificado como reino de Deus. Jesus já conhecia tudo isso, pois já tinha percorrido o caminho de retorno a Deus. Dessa forma, foi ele, a lei viva, o verbo divino, que se fez carne, a exteriorização plena da virtude. Se assim aconteceu, e se ele tudo mostrou aos seus discípulos, fazendo o mesmo com todos os seguidores de boa vontade até os dias de hoje, como também podemos, como fez Filipe, aquele momento dizer, mostra-nos o Pai. Ou mais explicitamente, onde podemos encontrá-lo como medida ponderável? Quer dizer, se a gente entende todo esse processo, né? Como que a gente vai falar onde é que está o Pai? Eu quero ver o Pai. Eu tenho que buscar ele dentro de mim. Eu tenho que buscar ele dentro de mim. E isso me faz lembrar de novo aquela fala do Gamaliel lá. Lembra quando ele fala? Que ele fala que a terra prometida é o evangelho do Cristo, né? E ele fala, adaptar-se ao evangelho é descobrir um mundo que existe dentro de você mesmo. É descobrir um mundo, ou seja, está dentro de nós, está dentro de nós. O que a gente precisa é trabalhar isso dentro de nós. Como ele fala aqui, uma introspecção, uma interiorização, né? Para que a gente possa ser obediente a Deus, né? Que é uma palavra que às vezes incomoda algumas pessoas, né? Como assim ser obediente? O que é isso, né? Ser obediente é simplesmente seguir as leis divinas, né? Simplesmente isso, né? É seguir as leis divinas, e porque quando é seguir o caminho que a gente estava vendo semana passada, né? Seguir o caminho que a gente falou. Cada vez que a gente pega uma trilha que a gente não conhece, a gente acha que o caminho está aqui, eu vou me meter aqui numa trilha que não está tão sinalizada, pavimentada, iluminada, como essa que está aqui na minha frente. Às vezes a gente pode se dar muito mal, né? O que é pegar uma trilha fora do caminho que a gente conhece, que ele, Jesus, é ir contra a vontade de Deus, é ir contra as leis divinas, né? E aí, assim, se você pegou o caminho errado, percebeu logo, você consegue voltar rápido. Mas se você pegou o caminho errado e no seu orgulho fala, não, eu quero esse caminho aqui, eu que estou decidindo, no seu orgulho você não retorna, quanto mais longe você for, mais difícil vai ser voltar para a estrada sedimentar ali, pavimentada, sinalizada, iluminada, né? É isso, criançada. E aí? Comentários? Tem uns trechinhos, né, que a gente vai acompanhando, a gente vê a lógica, né, o encadeamento das palavras, assim, clareando. É claro que a gente tem que, como diz você, né, ir minuciando como se fosse aquele processo digestivo do animal longo, né, que eu agora esqueci o nome, né, mas que a gente tem que ir ruminando isso dentro da gente, até que a gente possa realmente transformar, né, nessa identificação, né, ver o Pai, né, nas coisas divinas, né,
a gente ensaia muito isso vendo a natureza, né? A beleza do mar, a beleza do sol, a beleza da lua, a beleza das flores, a beleza dos animais, né? A gente vai, eu acho que fazendo tudo isso é o exercício de ruminar, para que a gente possa começar a ver, né? Até que a gente encontre alguém que faça uma ação boa e a gente veja naquela pessoa, né, o Pai. Como Jesus era o representante de Deus, né? Pelos bens, pelas atitudes de Jesus, é que ele se mostrava como o Pai, né? Mas o Felipe ainda não tinha olhos de ver. E essa Como nós ainda estamos na tentativa de continuar esse processo de ruminar para o entendimento, né? E a capacitação espiritual dessa percepção, que é uma capacitação espiritual. É um amadurecimento, uma maturidade, né? Que a gente está indo caminhando, né? É isso aí, garota. E quando você fala ruminando, né? É interessante isso, é perfeito, mas é, você me fez lembrar um comentário que você própria fez na semana passada, né? Que o nosso crescimento é em espiral, né? Que a gente vai, porque a gente retorna em determinadas situações, né? Mas cada vez que a gente retorna, a gente já está um ticozinho para cima, né? A gente já está um ticozinho para cima, né? Porque quantas vezes a gente faz alguma coisa e fala, ai, meu pai, de novo eu fiz isso, né? Por que eu podia fazer isso? Tinha que fazer isso, né? Então é porque a espiral voltou ali no mesmo lugar, né? Mas como eu já estou reconhecendo que eu estou patinando ali, eu já estou no degrauzinho um pouquinho mais para cima, né? Então a gente é esse, como você falou, esse ruminar, né? A gente volta, mas sempre volta com mastigado um pouquinho mais, né? Mastigou um pouquinho mais, até que a gente consegue engolir, até que a gente consegue engolir de uma vez, e aí não volta mais, né? Mas essa questão essa figura de linguagem, a simbologia que você usou do ruminar é perfeita. Eu adorei. Adorei. Então vamos lá. Opa. E aí ele prossegue, né? Ele prossegue destacando o mesmo fato, né? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não falo de mim mesmo, mas do Pai que permanece em mim, realiza as suas obras. Então, a gente comentou, né, que quando a gente vê uma atitude no bem, uma atitude boa, tanto com pessoas, animais, natureza, ensino, qualquer coisa, né, que a gente possa ver a ação de Deus ali, né, e mais do que foi Jesus, né, mais do que foi Jesus, as palavras que eu vos digo, as palavras que eu vos digo não falo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim realiza as suas obras. Então, Deus atuando no mundo através de Jesus, assim, enormemente, né? Imensamente, mas atuando em nós também, né? À medida da nossa capacidade de exteriorizar isso, né? Então, vamos lá. Val, Oi, Val, querida. essa última fala sua me fez lembrar daquela expressão de Paulo, né? De que o nosso projeto é de sermos cartas vivas de Jesus, né? É por aí, né? O caminho, ele está dando esse caminho para que um dia a gente seja cartas vivas de Jesus, né? Jesus era a carta viva de Deus. E nós estamos num processo evolutivo, né? E que precisamos amadurecer em nós essa sintonia, né? Essa identidade com Jesus, para que possamos nos tornarmos a ser carta-vivas de Jesus. Não é por aí? Com certeza, minha flor, com certeza, né? As cartas vivas de Jesus.
E não deixa de ter sintonia com a questão do lugar que ele está preparando para nós, né? Uhum. O lugar que ele está preparando para nós é que sejamos essas cartas vivas, né? Belezinha. Val, eu vou dar uma desligada na minha câmera um pouco, tá? Porque eu tô achando que a minha internet está um pouquinho fraquinha, ela não tá toda completinha. Fica Aí eu tenho tranquila. medo de cair, tá bem? Fica tranquila. Fica tranquila. Então, vamos seguindo aqui, né? Nesse que a gente está falando, né? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não falo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim realiza as suas obras. Então, vamos lá. Não crês que estou no Pai e o Pai está em mim? Jesus usa palavras simples, de fácil entendimento, para elucidar pontos de grande alcance filosófico. Ele já havia dito da relação daquele que se fez filho com o Pai em outros momentos. Desse modo, lança essa pergunta como que pedindo ao amigo a confirmação se ele crê ou não no que vinha dizendo, não só a eles, discípulos, como ao povo e aos líderes judaicos. Jesus não é o Pai, mas está no Pai. Do mesmo modo que o Pai não é o Filho, mas está no Filho. As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo. Confirmação que o que ele dizia era verdade. Jesus não era um líder que defendia ideias próprias, por isso mesmo falíveis, mas um enviado de Deus plenamente ajustado aos seus desígnios, ou como ele mesmo diz, um servidor de todos. Ele mesmo já dissera que quando alguém ouve e compreende a palavra do reino, dá frutos e produz. As palavras que saíam de sua boca vinham diretamente da fonte, que é a causa primária de todas as coisas, pois ele era, conforme nos informa a codificação espírita, um médium de Deus. Lembra que está na Gênesis e está no Livro dos Espíritos também, né? Comentário do Kardec, né? Mas o Pai que habita em mim é que faz as obras. Importante consideração essa, na medida em que o Senhor vincula as palavras que diz às obras que realiza. Obras essas que não são fruto da lei, mas do amor pleno daquele que o enviou. Era comum àquele tempo, quando se falava em obras, referir às obras da lei, ou seja, aos rituais próprios do judaísmo que tinham que ser seguidos. É por isso que o apóstolo dos gentios afirma, segundo o que o homem não é, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Vocês lembram que a gente estudou isso daqui, né? Para Paulo, ter fé em Jesus Cristo não é simplesmente acreditar nele, mas é seguir todos os ensinos que ele tinha deixado, né? Então, quando ele fala, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei era o que está escrito aqui, né? Os rituais próprios do judaísmo, né? Que eles tinham que seguir, tipo lavar a mão, e tantas orações para isso, oração para aquilo, e holocaustos, e, enfim, oferendas, uma série de coisas, né? O Shabá, o sábado, né? Foi uma das grandes lutas de Jesus e foi uma das grandes lutas do apóstolo dos gentios, do Paulo, né? Que foi o que a gente trabalhou bastante na época que a gente estudou a carta aos Gálatas. Espero que vocês lembrem, né? Jesus diz: o Pai que habita em mim é que faz as obras, mostrando ele a excelência da obra que realiza. Essa é a palavra da verdade, não aquela que verbalizamos em nome da mentira ou do interesse próprio. Desse modo,
colocamos-nos a pensar, todos nós, de uma forma ou de outra, realizamos obras. Em nome de quem assim estamos fazendo? Não esquecendo nunca o que diz o Mestre. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis seguir a Deus e a Mamon. Então, as obras que ele fazia não tinha como não serem divinas, né? Não serem. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Aqui na sequência nós estamos com um texto do Emmanuel, que ele comenta esse versículo, né? Está no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 117, Espera por Deus, que ele comenta João 14:10, que é o que a gente está vendo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, vejamos, saibamos buscar o pensamento divino, atuante em todas as formas da vida, trabalhando na construção do bem, mesmo que os quadros da luta humana se nos mostrem tisnados pela sombra do mal. Observa a planta frágil, muitas vezes desfigurada pelo bote de insetos daninhos, ao surgir da semente. Parece uma excrescência no barro de que se envolve. Entretanto, encerra consigo as potencialidades que a transformarão em árvore vigorosa. Então, tantas vezes, né, a gente pode até parecer essa plantinha que está nascendo e que está sofrendo tantos ataques e acaba cedendo, né, de um lado ou de outro, por algum ataque, né, alguma pendência, alguma tendência que a gente ainda não trouxe, a gente trouxe não tão bem trabalhada, né? Então, às vezes, a gente fica desfigurada, né? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas quando a gente sai desse caminho, a gente se desfigura, a gente perde essa semelhança com Deus quando a gente está fora do caminho, né? Quando a gente cede a esses ataques, né? Como ele fala aqui, bote de insetos daninhos, né? Ataques de todo tipo de influência que a gente recebe, né? Na nossa vivência aqui em comunidade, né? Fita a criança recém-nata, em muitas circunstâncias, tocada por enfermidade inquietante. Só uma coisa, né? Apesar de todos os ataques que a gente tem, apesar de certos momentos a gente ficar desfigurada, né? A gente tem conosco, como a gente tem falado aí, desde o início da reunião, a gente tem conosco essa essência divina, né? Essa semente que pode crescer e se tornar, sim, uma árvore vigorosa, né? Uma árvore vigorosa. Ou seja, nós temos todos os elementos necessários dentro de nós. A gente só precisa trabalhar com eles, né? Então, fita a criança recém-nata, em muitas circunstâncias tocada por enfermidade inquietante. Agindo nos braços maternos, mais se assemelha à pobre farrapo humano, guardada pela morte. Todavia, traz na própria formação orgânica, aparentemente comprometida, a força que a transfigurará, talvez num condutor de milhões de pessoas. Não julgues o sofrimento por mal. A tempestade carreia a higiene da atmosfera. A doença do corpo é renovação do espírito. Em todos os sucessos desagradáveis e em todas as condições adversas da existência, acalma-te
e aguarda a intervenção da infinita bondade. Nós não começamos esse capítulo com ele falando, não te perturbes o vosso coração, credes também em mim? Disse Jesus, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Criador está igualmente na criação. Diante do nevoeiro, não condenes as trevas. Acende a luz do serviço e espera por Deus. Comentários? Viva Emmanuel! Viva Emmanuel! Viva Emmanuel, nosso eterno professor aqui. Que seria do NEP sem Emmanuel, né? Que seria do NEP sem Emmanuel? Me fez lembrar também aquela que a gente fala, né? Ele fala aqui da semente e tal, né? Me fez lembrar daquela, uma fala, com certeza vocês conhecem, né? Que nós conseguimos, por exemplo, contar quantas sementes tem numa fruta, quantas sementes tem numa laranja, por exemplo, né? Mas a gente não consegue visualizar, determinar quantas laranjas podem sair de uma semente, né? De uma semente. Porque a semente tem todo o potencial necessário que Deus colocou nela para que ela se torne uma árvore vigorosa, para que ela produza frutos, né? Gente, a criação divina é tão linda que quando a gente começa a ver os detalhes, a gente crede em mim, porque eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras, ou crede ao menos por causa das minhas obras, né? Das obras que ele tem feito. Crede, pelo menos, porque eu estou curando um monte de gente, estou andando sobre a água, estou transformando água em vinho, estou multiplicando pães, enfim, eu estou fazendo tanta coisa aqui, cara, e você ainda não está acreditando, né? Crede pelo menos pelas essas obras que eu estou fazendo, né? A, lembra que ele usou a questão, o verbo aderir no lugar de crer, né? Lembra que a gente comentou isso, acho que há 2 semanas atrás, né? E ele continua usando esse mesmo verbo, né? Aderir a mim. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. A necessidade da adesão ao Cristo e a Deus, e o que significa esse estado que transcende ao fato de simplesmente crer, já comentamos, que lembra, é a reunião que a gente falou sobre por que ele usa o verbo aderir no lugar do verbo crer, né? Aderir é realmente ter uma adesão muito mais completa, né? Eu lembro que a gente comentou bastante isso. Lembro que vocês comentaram, a Silvinha comentou, a Dídima, a Jussarinha, eu lembro que muita gente comentou. Jesus, aqui, mais uma vez, usa a repetição como instrumento didático, torna a repetir, fala de uma forma mais simples para que todos entendam o que ele diz. Todavia, não fica num simples dizer novamente, vai um pouco além, já que não conseguem compreendê-lo de um modo, fala de outro. Isso é fantástico também, né? E essa é uma característica do próprio João Evangelista, né? Muita coisa a gente vai ver aqui ainda que ele fala e fala de novo e repete, né? E Paulo usa muito isso, lembra quando a gente estava estudando Gálatas? Ele falava a mesma coisa, só que ele usava um outro artifício, um outro, como é que a gente fala? Um outro argumento, né? Então, aqui Jesus está repetindo, está falando a mesma coisa, mas como ele está dizendo assim, ele não diz simplesmente, né? Ele coloca uma coisinha a mais, né? Coloca um detalhe a mais, uma explicaçãozinha a mais, para que ele, como mestre divino, né? O melhor mestre de todos os tempos, possa se fazer compreender, né? Aderir, ao menos por causa das obras.
Ou seja, cara, dá uma olhada em tudo que eu estou fazendo, assim, como assim? Depois que tudo que eu fiz aqui, vocês ainda não estão acreditando, né? Jesus sempre se expressou de forma clara. Conseguiu mais do que ninguém unir as palavras à ação. Ele ele nunca foi aquele faço o que eu falo e não faço o que eu faço, né? Muito pelo contrário, né? Faço o que eu faço, né? Desde o princípio mostrou ter conhecimento das leis, ainda desconhecidas, podendo assim realizar feitos até então inéditos. Consolou, ensinou e curou, tendo sempre o amor como principal instrumento de suas realizações. Dessa forma, pôde com toda autoridade dizer-se uno com o Pai, apesar da descrença geral, oriunda da ignorância das questões espirituais em que estagia a humanidade. E muita coisa que ele falou, ele sabia que muitos daquela época não iriam compreender, né? Muita coisa ele falou que seria compreendida muito tempo depois, né? Que é o que a doutrina espírita vem fazendo conosco, né? Mostrando elementos para a gente que facilitam a gente entender o que Jesus deixou e que nos mostram, assim, às vezes, um outro aspecto daquele que a gente entendia antes, né? A doutrina espírita mostra um outro entendimento, que seria o entendimento mais óbvio, né? Para a gente agora que estudou um pouquinho da doutrina, a gente vê que é uma coisa mais óbvia, mais evidente, mais clara, né? Eu estou no Pai e o Pai, ele prossegue, né? Eu estou no Pai e o Pai está em mim, disse ele. Como não compreendiam essa verdade? Continuou. Como eles não estavam compreendendo, né? Então ele continua. Aderi ao menos por causa das obras. Quer dizer, crie essa conexão, né, comigo, crie essa conexão com o Pai, pelo menos vendo as coisas que eu estou fazendo, né? Como eu estou agindo, e todas as obras, todas as curas, todos os fenômenos, né? Era preciso mostrar àqueles que insistiam em recalcitrar o porquê de sua autoridade. As obras que ele fazia estavam às vistas de todos. Eram voltadas para o interesse universal, visando o bem comum. Eram, em outras palavras, obras daquele que o enviou. Por isso, eram sempre positivas, causando em todos admiração. Não crês em minhas palavras, não aderem a elas? Creiam então nas obras, adiram pelo menos por elas. E eu me lembro de uma passagem, né, de um cego que estava, se não me engano, estava na frente do templo, né, na entrada do templo, e ele se dirige para curá-lo, né, e as pessoas perguntam para ele por que ele estava cego, né, se era por causa dos erros dos pais, dos avós, né, ou era por causa dos próprios erros, enfim. Ele fala, não é nem por causa dele, nem por causa dos pais, ele está aqui nessa condição para que a obra de Deus seja manifestada, para que a obra de Deus seja conhecida. Eu não lembro as palavras corretas, né, da passagem, mas é o fato dele curar aquele cego de nascença era a manifestação divina ali, né? Comentários, gente? Ainda não? Prosseguindo ainda. Hoje, ainda temos imensa dificuldade em crer no bem como força capaz de tudo transformar. Pensamos no Cristo como se ele fosse alguém tão especial que por isso podia tudo fazer. Nós somos tão imperfeitos e nada conseguimos realizar. Expressamos-nos assim, esquecendo que, se ele é especial, é porque se fez especial.
conquistou o lugar, lembra? E que se nos fizermos ajustados à lei maior da criação, tudo também conseguiremos. Adiramos a ele as obras de Deus, e tudo nos será permitido. Pois, como nos lembra o Evangelho, para Deus nada é impossível. Uma das coisas que a gente pode lembrar aqui, por exemplo, nós não conseguimos fazer, né, a milésima parte do que ele conseguia fazer, talvez, né? Mas nós tivemos casos, por exemplo, eu estou me lembrando de um caso aqui, por exemplo, Eurípides Bassanufo, né? A gente não pode dizer que Eurípides Bassanufo era um espírito puro. Não sei, pode ser até que já seja, mas eu não sei se a gente pode dizer isso. Mas enquanto ele estava aqui, ele tinha, por exemplo, a dupla corporeidade. Ele às vezes dando aula, os alunos já estavam até acostumados, lembra disso? Os alunos já estavam até acostumados, de vez em quando ele parava, como se ele estivesse dormindo, mas ele se materializava em outro lugar e fazia alguma coisa que alguém estava precisando, sei lá, acolher de alguma forma. Ele saiu para fazer um parto uma vez, lembra? Lembra dessas coisas todas? Então assim, é uma prova, vamos dizer assim, né, de que há possibilidade de espíritos, que não o Cristo, de fazer as coisas que o Cristo fazia, né? E tantos outros exemplos, eu estou me lembrando desse, mas tem tantas coisas que a gente vê em certos espíritos que passaram aqui pela Terra, né? Que mostram isso para a gente, né? Que espíritos que, obviamente, um Eurípides Bassanufo é muito mais elevado que eu, por exemplo, né? E ele tinha essa condição já, que eu não tenho. É um exemplo, né? É um exemplo que a gente vai caminhar, né? Que a gente vai caminhar. Então, é o que está nessa primeira frase aqui, né? Hoje ainda temos imensa dificuldade de crer no bem como força capaz de tudo transformar. Pensamos no Cristo como se ele fosse alguém tão especial, que por isso podia tudo fazer. Nós somos imperfeitos, nada conseguimos. E aqui embaixo, ele é especial. É, porque se fez especial, né? Ele se fez especial. Ou seja, ele já caminhou tudo que a gente ainda tem que caminhar, né? Sempre ajustado à lei maior da criação, sempre ajustado à vontade divina, em completa comunhão com a vontade divina. Por isso que ele é um ser especial, mas ele se fez especial. Isso é fundamental, né? Ele se fez espiritual. Eu estou com essa palavra. Ele se fez especial. Ele se fez especial. Comentários? Tá maravilha te escutar, linda. Ai, mas eu gostaria que vocês falassem também. Aqui, ó. Prosseguindo, mais um. Amém, amém vos digo. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também fará. E fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Então, na verdade, ele tá batendo na mesma tecla, né? Batendo na mesma tecla, na questão de que a gente falou aí, ele se fez especial, né? E nós podemos nos fazer especial também. Aquele que crê em mim, as obras que eu faço, também vai conseguir fazer. Também vai conseguir fazer, né? Que doido, né, gente? Pode falar, Glorinha. É só um gancho, essa frase que você falou de se fazer, né? Eu digo assim, o que é quando você tem a missão e você cumpre a missão? No caso, por exemplo, do cego de nascença, aquilo ali foi uma missão para ele, né? Ele não estava ali, ele estava ali para mostrar, né,
e inclusive os pais foram chamados na sinagoga para testemunhar que ele era cego de nascença e tal, e perguntaram se aquilo ali era por causa do pai, se era por causa da mãe, se era por alguma coisa do passado. Não, ele naquele momento, está bem escrito na Gênesis, ele era um missionário, estava tendo que fazer uma missão, aceitou aquela missão e cumpriu. Ele veio cego para testemunhar aquilo ali, aquela passagem ali de Jesus, né? E aí, no outro caso, você está falando também muito bem, a caso do Eurípides, né? Que ele usa a bicorporiedade dele para fazer o bem. Então, são missionários, né? Eles se fazem, eles se constroem, como você falou de Jesus, né? Eles se constroem, né? No bem. É só isso. Obrigada. Eu que agradeço, muito bom mesmo. Então, eu vou ler de novo. Amém, amém vos digo, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também fará. E fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Em verdade vos digo, quem adere a mim, lembra, ele muda o verbo, né? Quem adere a mim fará também as obras que eu faço. Bom, lembrando que quando ele fala em verdade vos digo, é porque ele quer reafirmar que aquilo que ele está falando é importante, né? É muito importante, né? O pronome, quem define para nós quais são os que se capacitarão para realizar o evento. Ou seja, todos poderão, desde que devidamente ajustados ao plano diretor da criação. Ajustamento este qualificado pela expressão adere a mim, isto é, pela vinculação e pelo comprometimento do nosso eu com os ensinamentos evangélicos, o que é a exteriorização do próprio Cristo. Lembra que a gente falou aí um pouquinho anterior, né, que a gente leu, que à medida que a gente vai evoluindo, que a nossa centelha divina vai se expandindo, a gente consegue exteriorizar esse Cristo interior, essa centelha divina, né, de maneira mais evidente, com maior intensidade, né? Então, as coisas que eu faço, vocês farão também. Por quê? Porque se você aderir ao Pai, aderir aos ensinos do Cristo, você vai ter condições de expandir essa centelha divina e realmente exteriorizar os atributos divinos dentro de você, né? Se assim fizermos, poderemos também, como nos ensina o Senhor, realizar as obras que ele faz, pois estas estão diretamente ligadas à capacidade de conexão com o Pai. Como Jesus é quem melhor expressou essa unificação com o Criador, ele se fez o caminho, a ponte que mais facilmente nos liga ao Eterno. Assim, podemos também fazer, se em nome dele, em nome do Cristo, né? Se aderimos a ele, né? Nos dias atuais, buscamos analisar textos de autores vários, objetivando compreender essas obras feitas por Jesus, visando, de forma mais útil, aprender o sentido delas, para que possamos também efetivar em nós o progresso dos bens do Espírito. Ocorre, porém, que em muitas ocasiões somos despertados não pela essência da obra, mas por seu significado no mundo objetivo. Assim, avaliamos, por exemplo, as curas realizadas pelo divino terapeuta, pelo resultado obtido em relação ao alívio das dores e das angústias, esquecendo que o mais importante é a motivação capaz de realizar tal feito.
Porque se vem o alívio e não nos modificamos intimamente pela via do amor, de nada adianta, pois a recidiva é certa. Opa! Entretanto, se enfermos, mudamos o plano de nossas aspirações, buscando a compreensão dos desígnios divinos, e atuamos na faixa que nos propicia a integração nas leis da criação, mesmo que ainda não restabelecidos fisicamente, criamos em nós a condição de naturalmente nos curarmos, o que pode levar o tempo necessário para a extinção da enfermidade. Porém, quando isso se dá, é para sempre. Dessa forma, preocupemo-nos sim com o resultado. Todavia, não nos esqueçamos do processo, pois este é quase sempre o que nos levará à condição de permanecermos sãos ou na enfermidade ainda necessária. Então, é aquela história, né? O sofrimento, a dor, o resgate, ele só existe, ele só permanece enquanto for necessário, né? Enquanto você ainda não depurou tudo aquilo que você precisa depurar, a dor vai permanecer, o sofrimento vai permanecer, o resgate vai permanecer. Ela só vai desaparecer por completo. A gente pode ter alguns momentos de alívio. Veja só que importante isso. A gente pode ter alguns momentos de alívio, que são momentos que podem tentar fazer nos fortalecermos para que aquilo realmente, né, faça efeito no nosso interior. Só que, às vezes, o alívio vem e você já relaxa, né? Relaxa e continua na mesma situação anterior, né? Então, o sofrimento volta, a dor volta, a enfermidade volta, a dificuldade volta, né? Então, a dor, o sofrimento, o resgate, a dificuldade, ela vai existir enquanto você ainda não assimilou por completo aquilo que enquanto você não depurou por completo aquilo que você tem que depurar dentro de você, né? Então, nos levará... Novamente a espiral aí, né? Mas, novamente a espiral. A gente volta, que volta, que volta, que repete. Desculpa te interromper, minha filha. Meu Deus. De forma alguma, pode me interromper, né? Tem que me interromper. É isso mesmo, porque às vezes a gente tem um alívio, né? Que nem uma pessoa, um exemplo que, né? A pessoa está passando mal por causa de bebida, por exemplo. Bebida, né? Tá atingindo o fígado, sei lá. Na hora que ela sente uma melhorazinha, ela corta a bebida. A hora que ela começa a sentir uma melhorazinha, o que ela faz? Acaba voltando, né? Então, aquele momento de alívio é para ver se você se fortalece naquilo e realmente depura aquilo que precisa depurar, né? E se a gente realmente for forte nesse sentido, aí sim a enfermidade, a dificuldade vai desaparecer, né? E fará maiores. É a possibilidade infinita da evolução. Admiramos os efeitos de Jesus quando encarnado entre nós, mas esquecemos que ele já realizou e realiza outros ainda maiores. A gente não tem noção, né, do que ele consegue fazer, né? Foi ele que, autorizado pelo Criador, tomou para si a responsabilidade da direção espiritual do nosso orbe, dando a todos nós condições perfeitas de vida, de acordo com o objetivo e a situação de cada um. Assim, uniu o oxigênio, o hidrogênio e o oxigênio, fazendo a água tão necessária. Preparou os recursos para que a luminosidade incessante do Sol não nos prejudicasse. Projetou planícies e planaltos de tal forma a atender à necessidade de todos.
o Evangelho Consolador nos afirma, e fará maiores. Mostra-nos do que somos capazes se, por processo de seleção, nos adequarmos ao verdadeiro sentido da vida. Porque eu vou ao Pai. A ida de Jesus para o Pai significa, naquele momento histórico, sua desencarnação e sua volta aos planos superiores da espiritualidade. Tem ela o objetivo de deixar seus adeptos entregues a si mesmos, de tal forma que eles pudessem vivenciar o que aprenderam com ele, amadurecendo desse modo para a vida plena. Esse amadurecimento faria com que eles, exteriorizando de forma mais significativa o Cristo que há na intimidade de cada um, pudessem realizar obras dignas de ser qualificadas como as do próprio Senhor, ou ainda maiores do que estas. Tudo bem? Como a gente compreende uma palestra do Haroldo, quando durante a palestra toda ele mostra para a gente, ele vai mostrando para a gente, né, que as nossas dores, né, elas vão diminuindo à proporção que a gente cresce. Então, aí no final ele arremata que toda dor tem data de validade, né? Então, ninguém vai sofrer para sempre. A dor é para a gente ir fazendo todo esse ajustamento, todo esse amadurecimento, toda essa sintonia, né, com as leis divinas, porque a partir do momento em que a gente aprender realmente a cumpri-las, a segui-las, a senti-las e a vivenciá-las, nós não passaremos mais pela dor. Vai lá, muita gente levantou a mão aí. Silvia. Eu não sei se a Glória estava com a mãozinha levantada. Olha, coitada, ele chega a estar com o braço doendo já de tanto tempo que está com a mão levantada. Eu não sei se ela levantou de novo ou se foi da outra vez que ela esqueceu. Tudo bem, desculpa, eu esqueci, mas depois eu vou falar também. Tá, então fala, Silvinha. Não, era só para avisar isso, que a coitada está com o braço engessado já. Obrigada, já estava dormente. Silvia, meu braço está dormente. Desculpa, viu? É que eu realmente Obrigada. Não tinha percebido, viu, Glória? Não tinha percebido, mas não, pode nem falar. Eu é que estava levantada, gente, perdão. Mas pode falar, você vai falar alguma coisa ou não? Quem eu? Não? Tá. Não, sim. Eu só queria falar o seguinte, é que Jesus, a grande maioria das vezes, ele dizia assim, claro, né? Não peque mais, né? Isso. E eu estava pensando, quando você falou em vício, álcool e tal, não sei o quê, o pensamento, inteligência e a vontade são os 3 atributos do espírito, né? E a vontade, muitas vezes basta uma pequena vontade para você conseguir alcançar alguma coisa, né? Seja um vício, mudar um comportamento, né? Às vezes não precisa uma grande vontade. Dizem os espíritos que às vezes uma pequena vontade dá para você mudar um comportamento que seja importante na sua vida, para você voltar para a estrada. Obrigada, isso aí. Muito bom, querida. Alguém quer mais? Alguém quer fazer mais algum comentário? A Silvinha era só para avisar da Glorinha mesmo? É isso? Era só isso mesmo. Então, tá bom. Então, pessoal, acho que a gente vai parando por aqui, né? Parando por aqui. Agradecendo aí os comentários. Achei que foi uma reunião muito boa. Espero que tenha sido bastante produtiva para vocês. E, se Deus assim o permitir, semana que vem a gente está de volta
com mais um pouquinho aí do sermão do cenáculo, né? Beijinho no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus assim permitir.